O Caminho dos Reis, de Brandon Sanderson, capítulo 36, a lição. Citação de abertura do capítulo. Tomando o fractal do alvorecer, capaz de prender qualquer criatura, fosse ela do vazio ou mortal, ele se arrastou pelos degraus feito para arautos, cada um com 10 passos de altura, rumo ao grandioso templo mais acima. O poema de Ista, não encontrei explicação moderna do que são esses fractais do alvorecer. Parecem ser ignorados pelos eruditos, embora menções sobre eles sejam obviamente populares entre os que registravam as mitologias mais antigas. Não era incomum para nós encontrar povos nativos ao vigiar pelas colinas devolutas, leu Chalan. Afinal, essas terras antigas foram um dia um dos reinos de prata. Devemos nos perguntar se as grandes feras com carapaças viviam entre eles nessa época, ou se as criaturas passaram a habitar a terra selvagem deixada pela passagem dos humanos. Ela se inclinou na cadeira, o ar úmido e quente ao seu redor. À esquerda, Yasna Collin flutuava silenciosamente na piscina embutida no chão da câmara de banho. Yasna gostava de aproveitar o banho ao máximo. E Chalan não podia culpá-la. Durante a maior parte da vida de Chalan, tomar banho foi uma complicação envolvendo dúzias de parchemanos carregando baldes de água quente, seguida por uma rápida esfregada na banheira de bronze antes que a água esfriasse. O Palácio de Carbrante oferecia instalações muito mais luxuosas. A piscina de pedra no chão parecia um pequeno lago particular, aquecido por engenhosos fabriais produtores de calor. Chalan ainda não sabia muito sobre fabriais, embora parte dela estivesse muito intrigada. Aquele tipo estava se tornando cada vez mais comum. Há poucos dias, a equipe do conclave enviara um para Yasna para aquecer seus aposentos. A água não precisava ser carregada. Em vez disso, saía de canos. Ao girar uma alavanca, a água fluía. Ela já chegava quente e era mantida aquecida pelos fabriais colocados nas laterais da piscina. Chalan já havia se banhado naquela câmara e foi absolutamente maravilhoso. A decoração prática era feita em pedra enfeitada com pequenas pedrinhas coloridas fixadas com argamassa nas paredes. Chalan estava sentada ao lado da piscina, totalmente vestida, lendo enquanto esperava para servir Yasna. O livro era a narrativa de Gavilar, ditada à própria Yasna anos atrás, depois do seu primeiro encontro com os estranhos parchemanos, depois conhecido como os Parchindianos. A citação do livro. Ocasionalmente, durante nossas explorações, encontrávamos nativos, não parchemanos, pessoas de Natã, com sua pele pálida e azulada, narizes largos e cabelo branco como lã. Em troca de ofertas de comida, eles nos indicavam os campos de caça de grã-carapaça. Então, encontramos os parchemanos. Já estive em meia dúzia de expedições a Nata, mas nunca vi nada parecido. Parchemanos vivendo sozinhos? Toda lógica, experiência e ciência declaravam que isso era uma impossibilidade. Parchemanos precisam da mão dos povos civilizados para guiá-los. Isso foi comprovado repetidas vezes. Se um deles for deixado no meio do mato, apenas ficará ali sentado, sem fazer nada, até que alguém apareça e lhe dê ordens. No entanto, ali estava um grupo que podia caçar, fazer armas, construir edifícios e, de fato, criar sua própria civilização.
Logo percebemos que essa única descoberta poderia expandir, talvez derrubar tudo o que entendíamos sobre nossos gentis servos. Shallan moveu os olhos até o fim da página, onde, separado por uma linha, o subtexto fora escrito em uma linha pequena e apertada. A maioria dos livros ditados por homens tinha um subtexto, notas acrescentadas pela mulher ou pelo fervoroso que escrevera o livro. Por um acordo tácito, o subtexto nunca era compartilhado em voz alta. Ali, uma esposa às vezes explicava ou até contradizia o relato do marido. A única maneira de preservar tal honestidade para futuras eruditas era manter a santidade e segredo da escrita. Deve ser notado, Yasna havia escrito no subtexto daquela passagem, que adaptei as palavras do meu pai, seguindo suas próprias instruções, para torná-las mais apropriadas para a gravação. Isso significa que ela tornara o seu ditado mais erudito e impressionante. Segue o texto. Além disso, pela maioria dos relatos, o rei Gavlar originalmente ignorou esses estranhos e autossuficientes parchemanos. Foi só depois da explicação de suas eruditas e escribas que ele compreendeu a importância do que havia descoberto. Essa inclusão não pretende realçar a ignorância do meu pai. Ele era e é um guerreiro. Sua atenção não estava na importância antropológica da nossa expedição, mas na caçada em que culminaria. Shallan fechou o livro pensativa. O volume era da própria coleção de Yasna. O Palaneu possuía várias cópias, mas Shallan não tinha permissão de trazer os livros do Palaneu para uma câmara de banho. As roupas de Yasna estavam em um banco do outro lado do recinto. Sobre as roupas dobradas, uma pequena bolsa dourada continha o transmutador. Shallan deu uma olhada em Yasna. A princesa flutuava com o rosto para cima na piscina, seu cabelo preto se espalhando na água, os olhos fechados. Seu banho diário era o único momento em que aparentava relaxar completamente. Parecia muito mais jovem agora, despida de roupas e intensidade, flutuando como uma criança descansando depois de um dia de natação. 34 anos de idade. Parecia uma idade avançada sobre alguns aspectos. Algumas mulheres da idade de Yasna tinham filhos tão crescidos quanto Shallan. E ainda assim, também era jovem. Jovem o bastante para que Yasna fosse elogiada pela sua beleza. Jovem o bastante para que homens declarassem que era uma pena que ela ainda fosse solteira. Shallan fitou a pilha de roupas. Ela levava o fabrial quebrado na sua bolsa segura. Poderia trocá-los ali e agora. Seria a oportunidade que ela estava esperando. Yasna agora confiava nela o bastante para relaxar, deleitando-se na câmara de banho sem se preocupar com seu fabrial. Será que Shallan podia fazer aquilo? Poderia trair aquela mulher que a acolhera? Considerando o que fiz antes, isso não é nada, pensou ela. Não seria a primeira vez que traía alguém que confiava nela. Ela se levantou ao lado e Yasna abriu um olho. Raios, pensou Shallan, enfiando o livro debaixo do braço, tentando parecer pensativa. Yasna estava olhando para ela, não com suspeita, mas sim curiosidade. Por que o seu pai quis fazer um tratado com os parxindianos? Perguntou Shallan subitamente enquanto caminhava. Por que não faria? Perguntou Yasna. Isso não é resposta. Claro que é. Só não é a resposta que diga alguma coisa. Ajudaria, Luminosa, se a senhora me fornecesse uma resposta útil. Então faça uma pergunta útil. Shallan empinou o queixo.
o que os parchindianos tinham que o rei Gavilar desejava. Yasna sorriu, fechando os olhos novamente. Melhor, mas você provavelmente pode adivinhar a resposta. Fractais? Yasna assentiu, ainda relaxada na água. O texto não os menciona, observou Shallan. Meu pai não falava deles, disse Yasna. Mas por outras coisas que disse, bem, agora suspeito que foram o motivo do tratado. Mas é possível ter certeza de que ele sabia? Talvez ele só quisesse as gemas coração. Talvez, disse Yasna. Os parchindianos pareciam achar graça do nosso interesse nas gemas trançadas em suas barbas. Ela sorriu. Você não imagina o nosso choque quando descobrimos onde eles as conseguiam. Quando os Lancerines morreram durante a limpeza de Aimia, pensamos que havíamos visto as últimas gema-coração de grande porte. E, no entanto, havia outra grande besta com carapaça que as carregava, vivendo em uma terra não muito distante de Kholinar. De qualquer modo, os parchindianos estavam dispostos a compartilhá-las conosco, contanto que ainda pudessem caçá-las também. Para eles, se você se dava ao trabalho de caçar os demônios do abismo, tinha direito às gemas coração neles. Duvido que um tratado fosse necessário para isso. Porém, um pouco antes de partirmos de volta a Letkar, meu pai subitamente começou a falar com fervor sobre a necessidade de um acordo. Então, o que aconteceu? O que mudou? Não sei ao certo. Contudo, certa vez ele descreveu as estranhas ações de um guerreiro parchindiano durante uma caçada a um demônio do abismo. Em vez de pegar sua lança quando a grã carapaça apareceu, esse homem esticou a mão para o lado de uma maneira muito suspeita. Só o meu pai viu isso. Desconfio que ele achava que o homem planejava invocar uma espada. O parchindiano percebeu o que estava fazendo e parou. Meu pai não falou mais sobre isso e presumo que ele não queira os olhos do mundo ainda mais voltados para as planícies quebradas do que já estavam. Shallan tocou no seu livro. Parece um motivo tênue. Se ele tinha certeza em relação às espadas, deve ter visto mais coisas. Também tenho essa impressão, mas estudei o tratado curiosamente depois de sua morte. As cláusulas para um comércio favorecido e passagem mútua pelas fronteiras foram quase um primeiro passo para anexar os parchindianos a Letkar como uma nação. Isso certamente teria impedido os parchindianos de negociar suas fractais em outros reinos sem passar por nós primeiro. Talvez ele só desejasse isso. Mas por que matá-lo? Perguntou Shallan, de braços cruzados, caminhando na direção das roupas dobradas de Yasna. Será que os parchindianos perceberam que ele pretendia ficar com suas espadas fractais e o atacaram preventivamente? É incerto, disse Yasna. Ela parecia cética. O que ela pensava dos motivos dos parchindianos para matar Gavilar? Shallan quase perguntou, mas tinha a sensação de que não conseguiria tirar mais nada de Yasna. A mulher esperava que Shallan pensasse e chegasse às próprias conclusões. Shallan parou ao lado do banco. A bolsa com o transmutador estava aberta com os cordões soltos. Ela podia ver o precioso artefato enrolado no interior. A troca seria fácil. Ela havia usado uma parte considerável do seu dinheiro para comprar gemas idênticas às de Yasna e as colocara no transmutador quebrado. Os dois agora eram exatamente idênticos. Ela ainda não aprendera nada sobre o uso do fabrial. Tentava encontrar uma maneira de perguntar, mas Yasna evitava falar sobre o transmutador. Insistir poderia causar suspeitas. Shallan teria que obter informações em outro lugar. Talvez com o cabeçal ou talvez em um livro do Palanel.
Apesar disso, a hora estava chegando. Xalã se pegou apalpando sua bolsa segura, passando os dedos pelas correntes do seu fabrial quebrado. Seu coração bateu mais rápido. Ela olhou para Yasna, mas a mulher permanecia deitada, flutuando, com os olhos fechados. E se ela abrisse os olhos? Não pense nisso, Xalã disse a si mesma. Só faça a troca. Está tão perto. Você está progredindo mais rápido do que imaginei, disse Yasna subitamente. Xalã girou, mas os olhos de Yasna ainda estavam fechados. Eu estava errada em te julgar tão duramente devido à sua educação anterior. Eu mesma disse várias vezes que a paixão supera a formação. Você tem a determinação e a capacidade para se tornar uma erudita respeitada, Xalã. Entendo que as respostas parecem demoradas, mas continue a sua pesquisa. Você vai alcançá-las em algum momento. Xalã hesitou um instante. Com a mão na bolsa, o coração batendo descontroladamente. Estava enjoada. Não posso fazer isso, percebeu. Pai das tempestades, eu sou uma idiota. Vim de tão longe até aqui e agora não consigo fazer isso. Ela removeu a mão da sua bolsa segura e percorreu a câmara de banho até voltar à sua cadeira. O que ia dizer aos irmãos? Que havia acabado de condenar sua família? Ela se sentou, deixando o livro de lado e suspirando, fazendo com que Yasna abrisse os olhos. Yasna olhou por um instante, depois se endireitou na água e fez um gesto pedindo sabão capilar. Trincando os dentes, Xalã se levantou e pegou a bandeja de sabão para Yasna, levando-a e agachando-se para oferecê-la à sua mestra. Yasna pegou o sabão em pó e misturou-o na mão, fazendo espuma com ele, antes de aplicá-lo no seu liso cabelo preto com as duas mãos. Mesmo nua, Yasna Collin mostrava compostura e controle. Talvez tenhamos passado tempo demais em ambientes fechados ultimamente, observou a princesa. Você parece tensa, Xalã, ansiosa. Estou bem, respondeu Xalã bruscamente. Claro, como demonstrado pelo seu tom perfeitamente razoável e relaxado. Talvez precisamos transferir parte do seu treinamento de história para algo mais prático, mais visceral. Como a ciência natural? Perguntou Xalã, se animando. Yasna inclinou a cabeça para trás. Xalã se ajoelhou em uma toalha ao lado da piscina. Depois usou a mão livre para massagear o sabão nas exuberantes mechas de sua mestra. Estava pensando em filosofia, replicou Yasna. Xalã hesitou. Filosofia? De que isso serve? Não é a arte de não dizer nada usando o máximo possível de palavras? A filosofia é um importante campo de estudo, disse Yasna severamente. Particularmente se você vai se envolver na política da corte, a natureza da moralidade deve ser considerada e, de preferência, antes que a pessoa seja exposta a situações onde uma decisão moral é necessária. Sim, Luminosa. Embora eu não consiga ver como a filosofia é mais prática do que a história. A história, por definição, não pode ser experimentada diretamente. Enquanto está acontecendo, ela é o presente, e esse é o domínio da filosofia. Isso é só uma questão de definição. Sim, disse Yasna. Todas as palavras tendem a estar sujeitas ao modo como são definidas. Pode ser, disse Xalã, inclinando-se para trás, deixando Yasna mergulhar seu cabelo para lavar o sabão. A princesa começou a esfregar sua pele com um sabão moderadamente abrasivo. Essa foi uma resposta particularmente inócua, Xalã. O que aconteceu com a sua sagacidade? Xalã olhou para o banco e seu precioso fabrial. Depois de todo aquele tempo, ela se provara fraca demais para fazer o que precisava ser feito. Minha sagacidade está em um intervalo temporário, Luminosa.
aguardando a avaliação das suas colegas, a sinceridade e a coragem. Yasna levantou uma sobrancelha para ela. Shallan sentou-se sobre os calcanhares, ainda ajoelhada sobre a toalha. Como você sabe o que é certo, Yasna? Se não ouve os devotários, como pode decidir? Isso depende da filosofia de cada um. O que é mais importante para você? Eu não sei. Não pode me dizer? Não, replicou Yasna. Se eu fornecer as respostas, não serei melhor que os devotários, que impõem suas crenças. Eles não são malignos, Yasna, exceto quando tentam dominar o mundo. Os lábios de Shallan viraram em uma linha fina. A guerra da perda havia destruído a hierocracia, fragmentando o vorinismo em devotários. Esse era o resultado inevitável de uma religião tentando governar. Os devotários deviam ensinar a moral, não forçar seu cumprimento. A aplicação era para os olhos claros. Você me diz que não pode me dar respostas, mas não posso pedir o conselho de uma pessoa sábia? Alguém que já tenha passado por isso? Por que escrever nossas filosofias, tirar nossas conclusões, se não para influenciar outros? Você mesma me disse que a informação é inútil a menos que a usemos para fazer julgamentos. Yasna sorriu, mergulhando os braços e removendo o sabão. Shallan captou um brilho de vitória nos seus olhos. Ela não estava necessariamente advogando ideias porque acreditava nelas. Ela só queria provocar Shallan. Era de enlouquecer. Como Shallan poderia saber o que ela realmente pensava se adotava pontos de vista conflitantes como aquele? Você age como se houvesse uma resposta, disse Yasna, saindo da piscina e acenando para que Shallan pegasse uma toalha. Uma resposta única e eternamente perfeita. Shallan apressadamente acudiu com uma toalha grande e felpuda. Não é esse o propósito da filosofia? Encontrar as respostas, buscar a verdade, o verdadeiro significado das coisas? Enquanto se enxugava, Yasna ergueu a sobrancelha. O que foi? Indagou Shallan, subitamente insegura. Acredito que está na hora de um exercício de campo, fora do palaneu. Agora? Perguntou Shallan. É tão tarde? Eu disse que a filosofia era uma arte prática, disse Yasna, envolvendo o corpo com a toalha, e então esticando o braço para tirar o transmutador de sua bolsa. Ela dispôs as correntes entre seus dedos, fixando as gemas no dorso da mão. Vou provar para você. Vamos, ajude-me a me vestir. Quando criança, Shallan apreciara aquelas noites quando conseguia escapulir para os jardins. Quando a cobertura da escuridão pousava sobre o terreno, ele parecia um lugar inteiramente diferente. Naquelas sombras, ela era capaz de imaginar que os petrobulbos, as cascas pétreas e as árvores eram algum tipo de fauna estrangeira. O som das patas de caranguejos saindo de rachaduras se tornava as pegadas de pessoas misteriosas de terras longínquas. Mercadores de olhos grandes de Shinovar, um cavaleiro de grã carapaça de Kedrix ou um marinheiro de barcaça do Lago Puro. Ela não imaginou as mesmas coisas enquanto caminhava por Kharbranch à noite. Fantasiar andarilhos sombrios na noite antes fora um jogo instigante, mas ali andarilhos noturnos provavelmente eram reais. Em vez de se tornar um lugar intrigante e misterioso à noite, Kharbranch parecia basicamente igual para ela, só mais perigosa. Yasna ignorou os chamados dos puxadores de rickshaw e carregadores de palanquim. Ela caminhava lentamente em um belo vestido violeta e dourado, seguida por Shallan em seda azul.
Yasna não se dera ao trabalho de fazer um penteado depois do banho, e seus cabelos caíam soltos em uma cascata sobre os ombros, quase escandalosos em sua liberdade. Elas caminharam pela Halinza, a principal avenida que descia a colina em zigue-zague, conectando o conclave e o porto. Apesar da hora avançada, a rua estava apinhada, e muitos dos homens que caminhavam ali pareciam levar a noite dentro deles. Eram mais rudes e de rosto mais sombrio. Gritos ainda ressoavam pela cidade, mas estes também continham a noite, medida pela rispidez das palavras e dureza de tons. A colina íngreme e curva que formava a cidade não estava menos apinhada de edifícios do que de costume, mas eles também pareciam ter se retraído na noite, escurecidos como pedras queimadas em um incêndio, restos ocos. Os sinos ainda ressoavam. Na escuridão, cada toque era um pequeno grito. Eles tornavam o vento ainda mais presente, uma coisa viva que causava uma cacofonia de carrilhões ao passar. Uma brisa surgiu e uma avalanche de som atravessou a Halinza. Chalan quase se encolheu diante dela. Luminosa, disse Chalan, não deveríamos chamar um palanquim? Um palanquim poderia inibir a lição. Para mim seria ótimo aprender essa lição durante o dia, caso não se importe. Yasna se deteve, desviando o olhar para a Halinza, para uma rua lateral mais escura. O que acha dessa ruela, Chalan? Não me parece particularmente agradável. E, no entanto, é a rota mais direta da Halinza para o distrito teatral. É para lá que estamos indo? Não estamos indo a lugar nenhum, respondeu Yasna, dirigindo-se à rua lateral. Estamos agindo, ponderando e aprendendo. Chalan a seguiu nervosamente. A noite as engoliu. Só a luz ocasional das tavernas e lojas oferecia iluminação. Yasna usava sua luva preta e sem dedos sobre seu transmutador, escondendo a luz das gemas. Chalan percebeu que estava se esgueirando. Sentia pelas chinelas finas cada mudança no chão a seus pés, cada pedra e rachadura. Ela olhou ao seu redor nervosamente enquanto passava por um grupo de trabalhadores reunidos em volta da entrada de uma taverna. Eram olhos escuros, naturalmente. Na noite, essa distinção parecia ainda mais profunda. Luminosa, chamou Chalan em um sussurro. Quando somos jovens, queremos respostas simples. Talvez não haja um maior indicador de juventude do que o desejo de que tudo seja como deveria ser, como sempre foi. Chalan franziu o senho, espiando os homens perto da taverna por sobre o ombro. Quanto mais envelhecemos, mais nos questionamos. Começamos a perguntar por quê. E ainda assim queremos que as respostas sejam simples. Imaginamos que as pessoas ao nosso redor, adultos, líderes, terão essas respostas. Qualquer coisa que eles digam frequentemente nos satisfaz. Eu nunca ficava satisfeita, disse Chalan em voz baixa. Sempre queria mais. Você era madura, disse Yasna. O que você descreve acontece com a maioria de nós à medida que envelhecemos. De fato, me parece que envelhecimento, sabedoria e dúvidas são sinônimos. Quanto mais envelhecemos, mais inclinados ficamos a rejeitar respostas simples, a menos que alguém entre no nosso caminho e exija que elas sejam aceitas. Os olhos de Yasna se estreitaram. Você se pergunta por que eu rejeito os devotários. Sim, disse Chalan. A maioria deles busca interromper as perguntas. Yasna parou.
Então, ela rapidamente puxou a sua luva, usando a luz por baixo dela para revelar a rua ao seu redor. As gemas na sua mão, maiores que bronze, ardiam como tochas, em vermelho, branco e cinza. É prudente mostrar sua riqueza dessa maneira luminosa? Perguntou Shallan, falando muito baixo e olhando ao redor. Não, admitiu Yasna. Certamente que não. Particularmente não aqui. Sabe, esta rua ganhou uma reputação específica ultimamente. Em 3 diferentes ocasiões, nos 2 últimos meses, espectadores do teatro que escolheram esse caminho para a rua principal foram abordados por salteadores. Em cada caso, as pessoas foram assassinadas. Shallan sentiu o sangue fugindo do seu rosto. A guarda da cidade nada fez, continuou Yasna. Taravanjan repreendeu-a severamente várias vezes, mas o capitão da guarda é primo de um olhos claros muito influente na cidade. E Taravanjan não é um rei terrivelmente poderoso. Alguns suspeitam que há mais coisas acontecendo que os salteadores podem estar subornando a guarda. A política da situação é irrelevante no momento, pois, como pode ver, não há membros da guarda vigiando o local, apesar de sua reputação. Yasna colocou a luva de volta, mergulhando a rua de volta nas trevas. Shallan piscou, seus olhos se ajustando. Quão imprudente você diria que é nós estarmos aqui, 2 mulheres indefesas vestindo roupas caras e portando riquezas? Muito imprudente. Yasna, podemos ir? Por favor. Seja qual for a lição que tem em mente, não vale a pena. Yasna apertou os lábios em uma linha fina. Então olhou para uma viela ainda mais estreita e escura, partindo da rua onde estavam. Estavam quase totalmente no breu, agora que Yasna havia recolocado sua luva. Você está em um ponto interessante da vida, Shallan, disse Yasna, flexionando a mão. Tem idade o bastante para duvidar, perguntar e rejeitar o que é apresentado a você, simplesmente porque é apresentado a você. Mas ainda se apega ao idealismo da juventude. Você acha que deve haver alguma verdade única e definitiva, e que, quando encontrá-la, tudo que antes a confundia, subitamente passará a fazer sentido. Shallan queria argumentar, mas as palavras de Yasna eram extremamente precisas. As coisas terríveis que Shallan fizera, a coisa terrível que planejava fazer, a assombravam. Seria possível fazer algo horrível em nome de realizar algo maravilhoso? Yasna caminhou para dentro da ruela estreita. Yasna, chamou Shallan, o que está fazendo? Isso é filosofia em ação, menina, respondeu Yasna. Venha comigo. Shallan hesitou na entrada do beco, o coração batendo forte, os pensamentos confusos. O vento soprava e os sinos repicavam, como gotas de chuvas congeladas arrebatando contra as pedras. Em um momento de decisão, ela correu atrás de Yasna, preferindo companhia, mesmo que no escuro, a estar sozinha. O brilho velado do transmutador mal era suficiente para iluminar o caminho, e Shallan seguia na sombra de Yasna. Barulho vindo de trás. Shallan se virou assustada e viu várias silhuetas se amontoando no beco. Ah, pai das tempestades, sussurrou ela. Por quê? Por que Yasna estava fazendo aquilo? Tremendo, Shallan agarrou o vestido de Yasna com a mão livre. Outras sombras estavam se movendo na frente delas, do outro lado do beco. Elas se aproximaram, grunhindo, pisando e respingando em poças imundas e estagnadas. A água gelada já havia ensopado as chinelas de Shallan. Yasna parou de se mover. A luz frágil do seu transmutador, escondido
refletia no metal nas mãos dos seus perseguidores, espadas ou facas. Aqueles homens queriam matar. Não era possível roubar mulheres como Xalã e Yasna, mulheres com conexões poderosas, e depois deixá-las vivas como testemunhas. Homens como aqueles não eram os bandidos cavalheiros das histórias românticas. Eles viviam cada dia sabendo que, se fossem pegos, seriam enforcados. Paralisada de medo, Xalã nem mesmo conseguia gritar. Pai das tempestades, pai das tempestades, pai das tempestades. E agora a lição, disse Yasna em uma voz dura e sinistra. Ela arrancou a luva. A súbita luz foi quase cegante. Xalã ergueu a mão para proteger a vista, cambaleando contra a parede do beco. Havia 4 homens ao redor delas. Não os homens da entrada da taverna, mas outros, homens que não haviam notado que a seguiam. Ela podia ver as facas agora, e também podia ver a matança em seus olhos. Seu grito finalmente escapou da garganta. Os homens grunhiram com o clarão, mas avançaram. Um homem de peito largo e barba escura foi até Yasna, com a arma erguida. Ela calmamente moveu a mão, os dedos bem abertos, e pressionou-a contra o peito enquanto ele brandia a faca. A respiração de Xalã agarrou na garganta. A mão de Yasna afundou na pele do homem e ele estacou. Um segundo depois, ele pegou fogo. Não, ele virou o fogo. Foi transformado em chamas em um piscar de olhos. Erguendo-se ao redor da mão de Yasna, as labaredas formaram a silhueta de um homem com a cabeça jogada para trás e a boca aberta. Só por um momento o fulgor da morte do homem brilhou mais que as gemas de Yasna. O grito de Xalã cessou. A figura de chamas era estranhamente bela. Ela se foi em um instante, o fogo se dissipando no ar noturno, deixando uma mancha laranja nos olhos de Xalã. Os outros 3 homens começaram a praguejar, se afastando apressadamente, tropeçando uns nos outros em seu pânico. Um deles caiu e Yasna virou-se casualmente, roçando o ombro dele com os dedos, enquanto o homem se esforçava para ficar de joelhos. Ele se transformou em cristal, uma figura de quartzo puro e imaculado, sua roupa se transformando junto. O diamante no transmutador de Yasna se apagou, mas ainda havia luz das tempestades suficiente para refletir cintilações prismáticas no cadáver transformado. Os outros 2 homens fugiram em direções opostas. Yasna respirou fundo, fechando os olhos, levantando a mão acima da cabeça. Xalã levou a mão segura ao peito, abalada e confusa, apavorada. Luz das tempestades disparou da mão de Yasna como 2 relâmpagos gêmeos simétricos. Cada um acertou um dos salteadores e eles estouraram, virando fumaça. Suas roupas vazias caíram no chão. Com um estalo agudo, o cristal de quartzo fumê no transmutador de Yasna rachou, sua luz desaparecendo, deixando apenas com o diamante e o rubi. Os restos dos 2 salteadores se ergueram no ar, pequenas nuvens de vapor oleoso. Yasna abriu os olhos, aparentando uma calma assustadora. Ela vestiu novamente a luva, usando sua mão segura para prendê-la contra a barriga e deslizar os dedos de sua mão livre para dentro. Então, tranquilamente voltou pelo caminho que tinham percorrido. Deixou o cadáver de cristal ajoelhado e com uma mão levantada, congelado para sempre. Xalã se descolou da parede e correu atrás de Yasna, nauseada e impressionada. Fervorosos eram proibidos de usar seus transmutadores em pessoas. Eles raramente sequer os usavam na frente dos outros, e como Yasna derrubara 2 homens à distância. De tudo que Xalã havia lido, o pouco que havia para ler, a transmutação exigia o contato físico. Abalada demais para exigir respostas, ela ficou em silêncio. A mão livre junto à têmpora tentando controlar seu tremor e sua respiração ofegante.
Enquanto Yasna chamava um palanquim, por fim, um se aproximou e as duas mulheres subiram. Os carregadores as levaram na direção de Halinsa, seus passos sacudindo Shallan e Yasna, que estavam sentadas uma de frente para a outra. Yasna distraidamente removeu o quartzo fumê quebrado do transmutador. Depois guardou-o em um bolso. Poderia ser vendido a um joalheiro que cortaria gemas menores dos pedaços recuperados. Isso foi horrível, disse Shallan finalmente, a mão de volta ao peito. Foi uma das coisas mais abomináveis que já vi. Você matou 4 homens. 4 homens que estavam planejando nos surrar, roubar, matar e possivelmente nos estuprar. Você os tentou a nos seguirem. Eu os forcei a cometer algum crime? Você exibiu suas gemas. Uma mulher não pode caminhar com suas posses por uma rua da cidade? De noite, perguntou Shallan. Por uma área perigosa, exibindo riqueza, você praticamente pediu para que aquilo acontecesse. Isso faz com que seja certo? Disse Yasna, se reclinando para a frente. Você aprova o que os homens estavam planejando fazer? Claro que não, mas isso também não se torna certo o que você fez. No entanto, aqueles homens agora estão fora das ruas. As pessoas da cidade estão muito mais seguras. A questão que tanto preocupava Taravangian foi resolvida e nenhum outro espectador do teatro cairá vítima desses delinquentes. Quantas vidas acabei de salvar? Eu sei quantas vidas você acabou de tirar, replicou Shallan, e usando o poder de algo que deveria ser sagrado. Filosofia em ação, uma lição importante para você. Você fez tudo isso só para provar um argumento? Disse Shallan em voz baixa. Fez isso para me provar que podia? Danação, Yasna! Como pôde fazer algo assim? Yasna não respondeu. Shallan olhou fixamente para a mulher, procurando alguma emoção naqueles olhos inexpressivos. Pai das tempestades, será que realmente conheço essa mulher? Quem é ela de verdade? Yasna reclinou-se, assistindo a cidade passar. Eu não fiz isso só para provar um argumento, menina. Já faz algum tempo que sinto que estou me aproveitando da hospitalidade de Sua Majestade. Ele não percebe quantos problemas pode ter que enfrentar ao se aliar comigo. Além disso, homens como aqueles, havia algo na voz, uma dureza que Shallan nunca ouvira antes. O que fizeram a você? Shallan se perguntou horrorizada. E quem fez? Ainda assim, as ações de hoje aconteceram porque eu escolhi esse caminho. Não devido a alguma coisa que achei que você precisasse ver. Contudo, também se apresentou a oportunidade de instrução, de perguntas. Sou um monstro ou uma heroína? Acabei de abater 4 homens, ou detive 4 assassinos que andavam soltos nas ruas. Alguém merece sofrer o mal como consequência de colocar-se em uma posição onde o mal pode alcançá-la? Tinha eu o direito de me defender? Ou só estava procurando uma desculpa para matar? Eu não sei, sussurrou Shallan. Você vai passar a próxima semana pesquisando e pensando sobre o assunto. Se quer ser uma erudita, uma verdadeira erudita, que muda o mundo, então terá que encarar perguntas como estas. Haverá ocasiões quando terá que tomar decisões de embrulhar o estômago. Shallan Davar. Quero que esteja pronta para tomar essas decisões. Yasna ficou em silêncio, olhando para fora enquanto os carregadores do palanquim marchavam até o conclave. Perturbada demais para continuar falando, Shallan suportou o resto da viagem em silêncio.
Ela seguiu Yasna pelos corredores tranquilos até seu aposento, como se fossem eruditas a caminho do Palaneu para algum estudo à meia-noite. Dentro dos aposentos, Shallan ajudou Yasna a se despir, embora tenha detestado tocar na mulher. Ela não devia estar se sentindo assim. Os homens que Yasna havia matado eram criaturas terríveis, e não tinha dúvidas de que a teriam matado. Mas não era o ato em si, e sim a fria insensibilidade da ação que a incomodava. Ainda sentindo-se entorpecida, Shallan entregou a Yasna um hobby de dormir enquanto a mulher removia suas joias e as colocava na cômoda. Você podia ter deixado os outros 3 escaparem, disse Shallan, caminhando de volta até Yasna, que havia se sentado para escovar o cabelo. Você só precisava matar um deles. Não, eu não podia. Por quê? Eles teriam medo demais para fazer algo assim novamente. Você não pode ter certeza disso. Eu sinceramente queria que aqueles homens sumissem. Uma garçonete descuidada voltando para casa pelo caminho errado não pode se proteger, mas eu posso e vou. Você não tem autoridade para fazer isso, não na cidade de outra pessoa. Verdade, disse Yasna. Suponho que seja outro ponto a se considerar. Ela levantou a escova, deliberadamente dando as costas para Shallan. Ela fechou os olhos como que para se isolar. O transmutador estava na cômoda ao lado dos brincos de Yasna. Shallan cerrou os dentes, segurando o macio hobby de seda. Yasna estava sentada usando apenas a combinação e escovando o cabelo. Haverá ocasiões quando terá que tomar decisões de embrulhar o estômago, Shallan Davar. Eu já as encarei. Estou encarando uma agora. Shallan pensou. Como Yasna ousou fazer aquilo? Como ousou incluir Shallan naquilo? Como ousou usar algo tão belo e sagrado como um instrumento de destruição? Yasna não merecia possuir o transmutador. Com um rápido movimento de mão, Shallan colocou o hobby dobrado sob seu braço seguro, então enfiou a mão na sua bolsa segura e removeu o quartzo fumê intacto do transmutador de seu pai. Ela andou até a cômoda e, usando o movimento de colocar o hobby na cômoda, como disfarce, fez a troca. Ela deslizou o transmutador funcional para dentro da manga de sua mão segura, dando um passo atrás quando Yasna abriu os olhos e encarou o hobby que agora repousava inocentemente ao lado do transmutador não funcional. A respiração de Shallan ficou presa na garganta. Yasna fechou os olhos novamente, entregando a escova para Shallan. 50 escovadas esta noite, Shallan. Foi um dia cansativo. Shallan moveu-se automaticamente, escovando o cabelo de sua mestra enquanto agarrava o transmutador roubado na mão segura. Apavorada com a possibilidade de Yasna notar a troca a qualquer momento. Ela não notou, não quando vestiu o hobby, não quando guardou o transmutador quebrado na caixa de joias e trancou-a com a chave que usava ao redor do pescoço enquanto dormia. Shallan saiu do quarto abalada, as emoções em turbilhão, exausta, enojada, confusa, mas sem ser descoberta.